Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem nos fala, Diácono Rui, da Igreja Unidos em Cristo para Salvar. Estou aqui mais uma vez, mais uma vez. O pastor Jefferson me incumbiu desta missão, era a vez dele, mas lembrando que ele está com problemas de saúde, com um problema na visão, né? Está um pouquinho afetado novamente. Eu peço que inclusive aproveitar a oportunidade para pedir a todos aí que orem por ele, para que ele recupere, né, a visão e ele possa voltar aí, para não dificultar, né? Porque a gente precisa da visão para ler, né, meus irmãos? Então, que Deus faça com que seus olhos recuperem logo, né? Que ele volte a poder ler, que é para os estudos dele, né? E para nós, né? E para a grande obra de Deus, o Senhor nosso Deus. Eu vou falar sobre o Salmo 137, o lamento dos cativos, diz assim a palavra. Junto do rio de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela. Penduramos nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita da sua destreza. Então, se me lembrar de ti, apegue-se minha língua no céu da boca. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o mal que tu nos fizeste. Feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Pois é. Então, meus irmãos, o Salmo 137, o tema desta comunicação, ele é caracterizado como sendo um salmo de lamento coletivo do povo de Israel. Ele permite reconhecer como a comunidade no exílio na Babilônia, vivendo longe do local da presença de Deus, lembra com saudade de Sião. Só que essa lembrança é ofuscada pela lamentação com a descrição do mal-estar e da zombaria causados pelos opressores babilônicos ao povo de Israel, que chora de saudades de Jerusalém. Oh, meus amados irmãos, quantos irmãos aí, né, são oprimidos pelas pessoas do mundo, no seu trabalho, no seu dia a dia. E o Salmo, ele mostra como a única esperança que resta ao salmista diante do seu desespero é dirigir-se ao Deus de Israel. E assim também conosco, irmãos. Nas nossas dificuldades, só nos resta, né, dirigirmos ao nosso Senhor, nosso Deus, através de orações. Então, assim, nessa situação, sem poder controlar seus sentimentos, né, ele verbaliza diante de Deus toda a sua raiva e ira que possui contra estes inimigos e pede que Deus os castigue, desejando-lhes o mal. Ora, vejam só. São seres humanos, meus irmãos. Nós muitas vezes também desejamos erroneamente o mal dos nossos inimigos. O salmista mesmo não faz justiça com as próprias mãos e nem se vinga do mal que lhes foi feito, mas roga que Deus lhe faça justiça e o vingue, permitindo que o castigo recaia sobre os maus e injustos. Ou seja, o salmista apela que Deus, como Senhor da história, exerça o seu poderoso senhorio, né, digamos assim, sobre os povos. Então, os salmos de vingança ou imprecatórios, ao qual pertence nosso salmo em estudo aqui, ênfase, né, ajudam a expressar a mais profunda tristeza, desespero e desejo de vingança diante de Deus, através de uma linguagem metafórica e hiperbólica. Na verdade, eles mostram que as experiências mais profundas do ser humano têm seu espaço legítimo diante de Deus, né, e encontram ouvidos abertos da parte do Senhor nosso Deus, né, meus irmãos? E muitas das vezes, em determinado tipo de situações, meus irmãos, principalmente no trabalho aí, que tem pessoas, eu sei, que são injustiçadas, né? São pessoas perseguidas, zombadas, né? Então você imagina aí como fica o seu sentimento com relação a isso. Imagina o povo de Israel como estava, né? Totalmente arrasado, né, por dentro, diante dos seus sentimentos, diante de, né, não só a parte material, que foi totalmente destruída, tem que ser reconstruída, né? Só a parte financeira, mas também a sua parte moral, psicológica, né? Então, muitas das vezes nos voltamos para esse sentimento de vingança, que a mão de Deus pese sobre nossos inimigos. Mas devemos entender, meus irmãos, assim como Deus não foi vingativo com o povo de Israel, que tanto pecou, que tanto errou, né, e merecia estar passando por aquilo para a sua correção, mas não para a sua destruição, Deus assim é conosco, muitas das vezes. Esquecemos dos nossos erros, das nossas falhas, e desejamos que Deus se vingue por nós dos nossos inimigos, né? Devemos entender que o nosso Deus, ele não é um Deus vingativo, mas ele é um Deus corretivo. Aliás, ele é muito correto, ele é muito justo. E a mesma mão, irmão, que pesou sobre você, que te castigou e até exagerou nesse peso, vai pesar sobre ela também, né? É óbvio que diante do salmo devemos entender, devemos pedir misericórdia para Deus, pedir perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, né? E que a justiça de Deus seja feita sempre sobre nós e sobre aqueles que nos querem o mal, né? Que a justiça divina de Deus não pese só para nós, mas também para aquele que nos castiga, que nos faz o mal, né? E muitas vezes são até injustos, de certa forma. Entendamos essa vingança de Deus. É uma vingança, só que ela é muito diferente da nossa vingança. Deus é muito justo, né?
É um ser que é muito sábio, meus irmãos, está muito diferente de tudo aquilo que tentamos compreender e entender. Muitas vezes nós falamos sobre Deus nos vingar, como diz o salmista aqui, mas é por causa do sentimento que te envolve. Mas na verdade, tudo que ele quer é que Deus corrija, né? Corrija o inimigo, assim como ele nos corrige sempre. Não é verdade? Assim sendo Deus, meu Deus amado, ele sempre, sempre será um Deus justo para ambas as partes, para os maus e para os bons. Amém, meus irmãos? Espero que tenham compreendido, né, a visão deste salmo maravilhoso, né? Que a Bíblia em si e muitos dos salmos, né, e a passagem de Provérbios também nos direciona para coisas maravilhosas para nossas vidas. Irmãos, sigamos o estatuto, as leis de Deus, né? Deus, ele não nos quer destruir, ele não quer o nosso mal. Ele quer que sejamos também justos assim como ele e que tenhamos todo esse sentimento que ele tem por nós, que nós tenhamos também. Então nós temos que absorver, temos que ter essa inteligência que é do alto, esse amor que é do alto, essa justiça que é do alto, meus irmãos, para termos uma vida maravilhosa com Deus e entendermos tudo que Deus quer para nós. Amém, meus irmãos? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né? Eu peço para que, Senhor, meu Deus, meu Pai, aproveito para orar para o pastor Gerson, Senhor, meu Pai. Sim, Pai. Eu peço, Pai, que recupere a visão dele, Pai, e para os teus filhos, Deus Pai amado, dai compreensão e sabedoria, Deus amado. E para aqueles que estão com problema de saúde, Pai, alguns daqueles que estão enfermos, Pai, estende a tua mão, Pai, e dá cura para eles, Pai, através de Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Para que você tenha um problema financeiro também, Pai, vai e dá o auxílio, Pai. Tu é o Deus que nós servimos, é o único aquele em quem confiamos totalmente as nossas vidas, Deus Pai amado. Amém? E assim, meus irmãos, tenham mais uma vez um dia abençoado. Glória a Deus. Aleluia.